Eu gosto de dizer que tudo é possível para aquele que acredita que pode. Esse final de semana eu tive uma situação muito interessante com meu pai, que eu acredito que compartilhar ela com você vai ser muito interessante para que alguns insights, algumas ideias de coisas que aconteceram conosco podem também servir de inspiração para a sua vida, para o seu dia e para o seu futuro também, né? Porque eu acredito que algumas coisas que a gente internaliza vão alterando a nossa condição interna, o que consequentemente altera o que a gente vai conquistar e realizar lá na frente. No sábado à tarde, ligaram do local onde meu pai trabalha, meu pai é taxista, ligaram pra gente, até encontraram o telefone do meu marido, avisando que ele não estava nada bem. E aí os colegas ficaram preocupados, né, vendo ele imóvel dentro do carro, sem conseguir sair, sem falar com ninguém, chamaram a gente para ir lá, eu fui, e quando eu cheguei ele estava com todos os sintomas de um AVC. Levei ele para o hospital, chegamos no hospital, aí tem todos os protocolos, né, para ser atendido, passar por triagem, fazer exame, ele tinha que fazer uma tomografia, porque os sintomas eram muito parecidos com um AVC. E aí então, né, fomos passando por todos os procedimentos, até que o médico então resolveu interná-lo, né, para ele ficar em observação. E foi muito interessante porque desde que eu saí de casa até o momento que eu encontrei ele, eu simplesmente entreguei para essa inteligência divina que rege tudo, para Deus, para a consciência maior, para o universo, seja o nome que for. E eu só disse, eu entrego e eu confio. Eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que a vida nos reserva, e eu não quero prever nada, eu não quero me preparar para nada, eu só quero passar pela experiência para que eu consiga administrar tudo muito melhor. Eu sou filha única por parte dele, né? Então eu não tenho irmãos que possam me auxiliar nesse tipo de situação. Os irmãos dele já são falecidos, ele tem uma outra irmã que também já é mais velha, né? Tem as suas questões lá e não pode auxiliar. Enfim, eu me vi, só eu e meu marido, tendo que administrar toda a situação. Então, eu me senti naquele momento muito amparada, assim, eu me conectei muito, sabe? Nem precisei fazer uma oração. Foi uma sensação interna, assim, de muita confiança que eu procurei sentir. E assim, eu confesso que quando ligaram e falaram da situação que ele estava, eu pensei que talvez ele não ia nem resistir, porque realmente ele não conseguia nem se mexer, ele estava paralisado, né? Mas aí quando ele me viu e a gente, né, conversou e eu falei, vou te levar no hospital, então ele oscilava assim entre ficar um pouco desorientado e um pouco ele conseguia entender o que eu falava com ele, né? Então, fizemos todos os procedimentos necessários, ele foi pro quarto, e aí várias coisas foram acontecendo durante o processo que foram muito interessantes, no sentido de cada pessoa apareceu na hora que tinha que aparecer, cada situação se desenrolou no tempo que tinha que se desenrolar, e foi tudo acontecendo de uma maneira muito leve e muito fluida. E eu vejo que a grande diferença aqui foi ter olhado para a situação como uma experiência, não como um problema. Então assim, primeira coisa, eu não me desesperei, eu respirei fundo e eu entreguei para o plano maior. Ó, me amparem, me mostrem o que eu preciso fazer. E aí eu tive esse sentimento muito profundo dentro de mim de que eu estava amparada, mesmo não tendo um irmão, não tendo algum familiar ali para me ajudar, né? A não ser o meu marido, que daí estava me ajudando com a parte mais burocrática mesmo, para organizar as coisas e ver o que era necessário, resolver as coisas de casa, né, para eu poder ficar livre para atender meu pai. Eu tava ali me sentindo totalmente amparada. Eu não tava me sentindo desamparada. Então eu meio que ressignifiquei essa coisa que às vezes a gente carrega de que, eu tô sozinha para tudo, eu tenho que resolver tudo sozinha, e eu já fui essa pessoa. Muitas e muitas vezes eu já me senti sozinha para ter que resolver tudo e carregando um peso em mim que não me ajudava em nada. Até em 2015, meu pai passou também por uma situação bem delicada, ele teve um infarto, aí teve todo um processo também, então não foi nada fácil. Naquela época eu não tinha nem um pouco da consciência de hoje, então foi muito desesperador para mim, foi muito difícil passar por essa situação com ele estava muito resistente em fazer os tratamentos, né? E aí, quando veio isso, eu procurei não lembrar daquilo que aconteceu, para não criar conexão com o momento de agora, porque eu não queria criar a mesma realidade, porque naquela vez foi muito difícil lidar com ele, porque ele é uma pessoa assim bem resistente para essas coisas. E aí eu comecei a entrar num fluxo de me sentir amparada, de me sentir conectada, de ter fé, de ter confiança, e eu dizia, Deus, eu confio,
universo, eu confio, eu sei que o melhor vai ser feito, o que tiver que ser pro melhor dele, pro nosso melhor vai ser. E foi engraçado porque quando eu cheguei no hospital, imediatamente uma pessoa viu a gente chegar, conhecia o meu pai, eu não conheço a pessoa, mas essa pessoa conhecia ele, me ajudou a tirar ele do carro, porque eu sozinha não conseguia com o peso dele, né? Colocamos ele numa cadeira de rodas, ele me ajudou com os procedimentos ali do hospital, né? Os primeiros contatos e tal. E aí assim foi, né? Eu tenho vários exemplos para dar de várias situações em que tudo foi se encaixando, tudo foi se alinhando. E ele tava super de boa. Claro, os dias foram passando, ele foi ficando mais impaciente, porque aí ele estava bem, mas precisava terminar o processo dele lá fazendo um exame, e aí ele não queria, e aí começou a ficar um pouco impaciente, porque ele estava bem mesmo, ele teve uma melhora muito boa, de um dia para o outro, inclusive, que nem os médicos sabem explicar. Então, no sábado, ele internou, no domingo ele começou a reagir muito bem, e aí ele repetiu a tomografia e apareceu que ele não tinha tido um AVC mesmo, ele só tinha tido um processo lá que acontece antes do AVC, que eu nem sei o nome agora. Eles chamam de transitório, AVC transitório, uma coisa assim, mas tem um outro nome também que eles chamam, e que o coágulo passou ali pelo cérebro, né, mas não ficou, ele dissolveu. Né? Foi isso que o médico me explicou. Mais ou menos assim, numa linguagem bem simples de entender. E aí ele falou, Kátia, seu pai teve muita sorte, porque o quadro dele era de um AVC. E, de fato, ele passou por algo parecido, mas não chegou a ser um AVC. Então, ele não vai ter sequela nenhuma. Ele vai sair dessa muito bem. E é a segunda vez que isso acontece, porque ele já teve um infarto do miocárdio e saiu sem sequela nenhuma. Teve que colocar stent, teve que fazer cateterismo e tal, mas ele ficou bem. E agora, novamente, né, a gente teve um susto aí, mas no fim das contas, ele conseguiu sair muito bem dessa. Então, assim, eu acredito que o fato de a gente entrar numa outra sintonia, de a gente deixar o nosso poder interno mandar, porque internamente nós somos pessoas de fé. Só que lá fora nos ensinaram a perder a nossa fé. E quando a gente perde essa fé, essa confiança no divino, no poder de algo maior, a gente se desespera, a gente olha para situações como essa como um problema e a gente não consegue reagir diante do que a vida está trazendo. Porque agora, de fato, eu não sei 100% todo o ensinamento dessa situação. Talvez meu pai também não tenha entendido ainda. E tá tudo bem. Hoje eu não fico buscando compreensão das coisas o tempo todo. De verdade, gente, hoje eu me entrego. No sentido de, daqui a pouco, a clareza de uma coisa vem, o entendimento de outra também, e tá tudo certo. Então, assim, uma dica importante. Essa situação que eu vivenciei agora, eu encarei como uma experiência, não como um problema. Não era um problema de saúde que meu pai estava vivendo. Era uma experiência que a gente tinha que passar. E que trouxe aprendizados para mim e trouxe para ele. Para mim, algumas coisas já clarearam. Primeiro, essa certeza de que eu nunca tô sozinha. A gente sempre tá amparado. Só que a gente não precisa pensar ou acreditar que a gente só é amparado pelas pessoas que a gente conhece. Cada pessoa apareceu na hora certa, no momento certo, quando eu precisei, em todo o processo que a gente viveu. Desde ajudar meu pai a sair do carro quando a gente chegou no hospital, até a hora de fazer um exame, até a hora de ir pro quarto. Tudo foi acontecendo, encaixando, alinhando da melhor maneira possível e realmente foi acontecendo o melhor. Às vezes a nossa visão tá tão limitada porque a gente se baseia no hoje com aquilo que a gente já vivenciou. Então, muitas vezes, a gente só repete padrões, porque não está abrindo espaço para algo novo. Quando a gente confia e não tenta prever o que vai acontecer, fica mais leve, fica mais fácil. E aí a vida mostra o melhor caminho pra gente. Eita que esse é um aprendizado importante e que faz toda a diferença. Só que às vezes a gente não abre espaço para isso. Então é interessante que eu não tentei prever o que poderia acontecer com meu pai, eu não sabia qual seria o destino dele e eu não tentei buscar uma resposta para isso, me preparar para nada. Eu simplesmente estava ali entregue, fazendo as minhas conexões, né? Ouvindo um mantra, né? Tava com o celular, com fone de ouvido ouvindo um mantra, me conectando, me mantendo numa sintonia elevada, porque eu pensava assim, se eu estiver bem, eu vou ter energia para fazer o que precisa ser feito. Agora, se eu me destruir nesse momento, se eu me colocar para baixo, se eu começar a culpar a vida, se eu começar a brigar com a vida, tudo isso vai me colocar lá no chão e eu não vou conseguir me reerguer para fazer o que precisa ser feito. Então, para a gente ter ânimo, ter força, ter energia para passar pelas situações e trazer o nosso poder pessoal à tona, a gente precisa começar a encarar a vida com outro olhar. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem desafiador, né? Porque muitas e muitas vezes eu passei por situações parecidas com essa e eu me desesperei, não soube como lidar e desta vez eu vi um movimento totalmente diferente, um olhar totalmente diferente para tudo.
Ah, foi fácil ter que dormir no sábado à noite com ele no hospital? Não, não foi. Ficar uma noite inteira sem dormir, ficar ali junto, tinha outras pessoas também no quarto, então, né, a gente não consegue descansar. Passar uma noite em claro não é fácil, aí vai pra casa. Aí eu tava procurando cuidadoras que pudessem auxiliar a gente, né, que pudessem ficar também, porque durante a semana não tem como eu ficar no hospital com ele. Só que, como eu disse, tudo foi se desenrolando. As pessoas foram aparecendo, as coisas foram acontecendo e tudo foi pro melhor caminho. Então fica essa grande lição aqui pra gente poder refletir, poder internalizar. E eu quero agora fazer com você uma dinâmica bem simples, bem rápida aqui, um movimento bem interessante para a gente fazer juntos, para que a gente olhe para uma questão que é essencial quando se trata de a gente liberar o nosso poder, ter mais ânimo e ter mais entusiasmo no dia a dia. Então eu vou pedir para o Douglas focar mais aqui nesse bonequinho. Quero que você olhe para esse representante, como a gente geralmente faz por aqui. Talvez você esteja chegando agora nesse vídeo. A dinâmica é simples, tá? Respira fundo, procura ficar de olhos abertos, tá? Esse tipo de dinâmica não é para fazer de olhos fechados, porque é para você realmente entrar na sintonia, na frequência do representante. Embaixo desse papel tem algo escrito, e o que está escrito aqui é o que este bonequinho representa. Olha para ele, veja como você se sente, o que você percebe ou sente quando olha para esse boneco. Entra em sintonia com ele. E veja quais são as percepções, como você se sente, o que você vê, se você lembra de alguém, não necessariamente ele represente alguém, tá? Aqui, neste caso, ele está representando algo que eu já vou revelar o que é e que está escrito no papel. O que está escrito aqui, o que ele representa, é algo essencial para a nossa caminhada, principalmente quando se trata do que nós conversamos aqui até agora, né? Do quanto é essencial a gente olhar para a vida e para nós mesmos com um novo olhar. Vamos ver o que ele representa, então? O representante, ele representou o cuidar de si, que é essencial na nossa caminhada, que é, nossa, tudo, quando se trata dessa transformação que a gente muitas vezes busca. O primeiro grande compromisso que você tem na vida é com você, porque a primeira relação que você tem na vida é com você, depois com a mamãe dentro da barriga, depois com o mundo quando você nasce. Então, se você cuidar muito bem da relação com a pessoa mais importante da sua vida, com a primeira pessoa que você teve contato, que é com você mesmo, você consegue cuidar muito mais das relações lá fora. E aí você nunca se sente só, você nunca fica desamparado e você sempre tem um certo acolhimento quando necessário. Só que se você não está fazendo essa parte por você, como você espera que o mundo faça? Não tem como, porque o mundo é um reflexo, é um espelho de como nós nos tratamos e de como nós somos internamente. E já que estamos falando disso e da importância desse olhar para dentro e desse autocuidado, né? Nos próximos dias eu vou fazer uma super aula aqui e eu quero te convidar para participar com a gente, porque nessa aula eu vou falar sobre como elevar a sua frequência e como você ativa o seu potencial para ter a vida que você merece. Essa aula vai ser uma aula exclusiva, justamente porque eu tenho visto vários clientes de terapia, até mentorados mesmo, vacilando um pouco nessa rotina de autocuidado e com isso tendo muita oscilação. Ora tá bem, ora tá mal. Ora tá doente, ora tá saudável. Ora tem grana, ora o dinheiro vai embora. E essas oscilações nas coisas com as quais a gente tem que lidar no dia a dia só mostram a nossa oscilação interna, da nossa frequência vibracional que não se mantém. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, ou não entende como se manter num padrão vibratório mais elevado, e quais seriam os melhores caminhos para que você conquistasse esse equilíbrio no dia a dia, diríamos assim. Então, nessa aula eu vou te falar o que eu tenho trabalhado nos meus atendimentos, como que a gente tem encontrado caminhos muito legais e interessantes para esse processo, para essa rotina de cuidar de si, de se alinhar energeticamente e internamente. Então, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever, entrar no nosso grupo de WhatsApp e por lá eu vou enviar o link da aula, vou avisar sobre o nosso encontro e vou dar mais detalhes de como tudo vai funcionar. Então já pega o link aqui embaixo, já se inscreve e se você gostou desse vídeo, já pega também aqui e compartilha com alguém que de repente precisa ter essa consciência, que precisa abrir o coração, abrir espaço, né, para perceber como que a vida pode ser mais leve, como que as coisas podem ser mais fluídas e como com isso a gente ganha mais ânimo, mais energia
e libera esse poder interno que nós temos de criar a realidade que está aqui, disponível. Imagina se tudo que está disponível no mundo estivesse disponível para você. Eu já falei num outro vídeo aqui. Tudo que a gente quer está disponível. Só que às vezes a gente não acredita que pode. Por isso que no início do vídeo eu falei, tudo é possível para aquele que acredita que pode. Quando você tem fé e confiança, coisas incríveis acontecem. Mas quando você tem dificuldade de confiar, de ter fé na vida, ter fé em si, as coisas sempre ficam mais difíceis e pesadas de você resolver, de você viver, e aí você encara tudo como um problema, não como uma experiência. Então olha que interessante, você não tem um problema, você está passando por uma experiência. É um outro formato, né? Uma outra forma de olhar as coisas como elas de fato são. Porque você não tem problemas, você tem experiências. E aí você trata isso como um problema, como uma experiência simplesmente, como eu disse. É uma escolha. Então escolha a partir de hoje ter uma nova postura diante da vida, que qualquer coisa que for acontecer, que a gente nunca pode prever o que vem, vai ser menos pesado, vai ser mais leve e você vai conseguir encontrar melhores caminhos para resolver qualquer coisa na sua vida, seja o que for, tá bom? Um beijo, espero você lá na nossa aula, na aula onde a gente vai falar realmente sobre esse propósito de viver a vida numa frequência mais elevada e de conquistar tudo aquilo que a gente merece, ativando o nosso poder interno. Te vejo lá na aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.